Mas o que me traz à tribuna, senhor presidente, é a proposição por esse vereador de uma emenda ao projeto de lei 133/2009, que o Poder Executivo manda a essa casa. Emenda mais especificamente na cláusula 2ª das obrigações das partes, aonde se define as obrigações da Mitra Diocesana de Erechim, que é quem vai receber, por parte do município, um aporte de recursos de R$248 mil e alguma coisa, para fazer as adequações, as reformas necessárias no prédio lá do Seminário Nossa Senhora de Fátima, para estar posteriormente recebendo, então, a Universidade Federal, que provisoriamente vai se instalar nesse local, né, enquanto se faz as obras de terraplanagem, de construção, enfim, dos prédios definitivos lá na área de terra já adquirida por esse município, a um custo de aproximadamente R$2,5 milhões. Venho a essa tribuna para propor isso, senhor presidente, porque o item H, e é muito importante que se veja isso, do convênio proposto, diz que é obrigação da Mitra alocar à universidade o espaço físico para abrigar professores, servidores técnicos, alunos, para o desempenho das atividades administrativas, garantindo um desconto no percentual de, no mínimo, 30% do valor da locação até 31 de dezembro de 2011. Muito bem. Resta aqui, vereador José da Cruz, uma série de dúvidas. Bem, garantindo um desconto de 30% sobre o valor da locação. Qual é o valor da locação? A pergunta é a seguinte: por que conceder um desconto à Universidade Federal no valor de 30% da locação, se a Universidade Federal é um órgão por si só, como o nome já diz, federal, e tem na sua mantenedora principal, o seu mantenedor, não principal, mas único, o próprio governo federal? Não me parece que está ajustado isso. Me parece que seria muito mais interessante e que nós atenderíamos muito mais, né, os anseios públicos, a função pública, o caráter público, se a Mitra mantivesse a locação à Universidade Federal, sem problema nenhum. Ninguém quer mudar nada, senhores vereadores. A Mitra aluga à Universidade Federal o seu espaço pelo valor que entender que deva. Pelo valor que entender que deva. Certo? A Prefeitura de Erechim promove a reforma que tem que ser feita no prédio às custas de aproximadamente R$250 mil, sem problema nenhum. E a Mitra repassa ao município de Erechim, mensalmente, 30% do valor da locação que fez a Universidade Federal. Ou seja, devolve ao município de Erechim os R$250 mil investidos lá, vereador Farina. Por quê? Porque o que vai acontecer, senhor presidente? Vai acontecer o seguinte: ao final do contrato, que deve, de acordo com o que está escrito aqui, ser em dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2011, então 2 anos e alguns meses, acontecerá o seguinte: a Universidade Federal vai se transferir do prédio do seminário, da Mitra, para as suas instalações próprias, lá na RS 153, adquiridos pelo município, um valor expressivo, algo em torno de R$2,5 milhões, e a Mitra vai ficar com essas reformas todas executadas no prédio. Veja que é uma situação até constrangedora, eu diria. Porque a Mitra vai alugar o prédio. Vamos imaginar que alugue por R$20 mil por mês, o que não é difícil de acontecer. Nós sabemos que a Mitra é muito bem administrada e sabe dar valor do que tem na mão. São R$240 mil por ano. 2 anos, R$500 mil de aluguel. Mais as reformas pagas com o dinheiro do município, dos contribuintes, R$750 mil por 2 anos de locação. Poxa, é um valor expressivo. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto complicado, senhores vereadores, mas é um assunto que nós precisamos trazer à reflexão. Nós precisamos trazer à reflexão. Não é possível que permaneça assim, do jeito que está, e que seja feito dessa forma. E eu quero, para ir concluindo, encaminhando o final da minha manifestação, fazer a leitura aos senhores da justificativa da minha emenda. Porque eu fiz a emenda, mas justifiquei a emenda. Então, dentro da justificativa, eu digo que,
considerando que a Mitra Diocesana de Erechim adicionará ao seu patrimônio o valor repassado, pois as reformas ali permanecerão após a saída da universidade, o que é verdadeiro, não se consegue tirar uma reforma feita num prédio. Que o ente federado que detém o maior volume de recursos é o governo federal, mantenedor em última análise da universidade. Que entre a União, Estado e município, nós, o município, é que temos a menor disponibilidade de recursos financeiros. Portanto, não entendo justo que os valores disponibilizados para as reformas e adequações sejam transferidos para a universidade. Por fim, concordamos que o município deve sim, senhor presidente, deve sim, senhores vereadores, participar de todas as formas possíveis para que a universidade se concretize. Entretanto, no item específico, que é este da reforma, entendemos que atenderia melhor o interesse público o retorno dos valores ao município, o que inclusive não oneraria de forma alguma a Mitra, e esses recursos poderiam ser reinvestidos em outras demandas do município, assim por isso encaminhamos a emenda a seguir. Ou seja, é o tipo do negócio, senhores, que não é ruim para ninguém, é bom para todo mundo. A Mitra aluga para a Universidade Federal as suas instalações e aluga pelo preço que achar que deve. Não sou eu que tenho que fazer a ingerência no patrimônio alheio. O município de Erechim faz sim as reformas visando a implantação da Universidade Federal. E a Mitra devolve depois, já que ela está abrindo mão de 30% mesmo do seu aluguel, devolve os 30% ao município de Erechim. E com esses 250 mil, o município de Erechim promove outras ações importantes para o nosso município, outros financiamentos, enfim, não vai faltar aonde aplicar esses 250 mil reais. Para concluir, senhor presidente, este é o espírito da emenda, senhores vereadores, este é a vontade desse vereador. Eu gostaria muito de que os senhores considerassem essa emenda com muito carinho, para que a gente pudesse estar construindo, como diz o nosso líder de governo, que hoje não está presente, construindo de uma forma muito positiva uma medida que, no meu modo de ver, seria muito interessante para o município de Erechim, muito interessante para a Universidade Federal e, de forma alguma, oneraria a própria Mitra, porque ela já está abrindo mão de qualquer forma, de 30% do que vai receber. Então, para a consideração dos senhores vereadores, fica esta proposta de emenda, a qual eu gostaria de receber o voto favorável dos senhores. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Senhor presidente, volto à tribuna apenas para agradecer as palavras do vereador Hernani, que compactua, de certa forma, com o espírito da emenda. Isso é importante. O espírito da emenda, o que ela quer dizer? A emenda não passa, eu tinha consciência disso já no propor a emenda, mas era necessário, senhor presidente, trazer à discussão essa questão. Muito necessário trazer à discussão essa questão. A emenda não passa e é natural que isso aconteça e nós vamos saber entender. Também ratificar e deixar claro a todos aqui, deixar absolutamente claro de que esse vereador é absolutamente favorável à Universidade Federal e não podia deixar de ser diferente. Aliás, já votamos aquisição de terras, já votamos créditos especiais para comprar, já votamos hoje, como o vereador Vossa Excelência fala, com prioridade, com propriedade, votamos aqui uma permuta de área sem discussão. Por quê? Porque a universidade é importante, não há ninguém em Erechim ou na região do Alto Uruguai, do Brasil, que vá entender diferente a importância de uma universidade, Eu votarei favorável ao projeto, tá? Porque entendo o que já acabei de dizer, fundamental para o nosso desenvolvimento, sim, e como já votei favorável a todos os outros projetos que envolveram a Universidade Federal, esse não seria diferente. A minha emenda teve única e exclusivamente por objetivo, vereadora Doris, trazer a reflexão uma situação que, às vezes, nos passa desapercebido num calhamaço de papel, num projeto de lei de múltiplos artigos, num termo de convênio de dezenas de incisos, e, às vezes, passa por despercebido isso por sobre os nossos olhos. Então, é importante isso, e só por isso trouxe essa emenda à discussão para que nós todos façamos, a posterior, uma reflexão a respeito dela.